Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui nós vamos fazer uma retrospectiva dos vídeos que nós já falamos até agora, porque nós vamos entrar em alguns exercícios e é importante a gente pelo menos lembrar alguns conceitos relacionados aos temas que foram trabalhados até agora no nosso curso. Pessoal, vamos lá. Os primeiros vídeos foram relacionados à origem do solo. Nós descobrimos que o solo ele se origina de rochas que sofreram, né, intemperismo. Então sofreram pancadas de chuva, rajadas de vento, plantas crescendo sobre ele, ah, sofreram ações de ácidos, carbonatação, hidratação, oxidação, sofreram diversos fatores que foram degradando o solo e fazendo com que aquelas rochas imensas, montanhas, né, se tornassem pequenos grãos e esses grãos constituíssem o solo. Dentro da origem, nós vimos também que podem ter alguns tipos de variações de solo, como por exemplo o solo residual, que é que ele foi degradado e continua no mesmo local, e é um solo constante, e isso é bacana, porque aquela região vai ter um solo com características muito parecidas, e isso é bom para nós que vamos construir em cima, porque a gente vai ter uma confiança maior no que nós vamos encontrar debaixo do solo. Nós também vimos os solos transportados, ou solos sedimentares, né? São aqueles solos que o vento vem, leva as partículas para um outro local e em um outro local venta para aquele local e começa a virar uma zona, um monte de vento levando um monte de material diferente para o mesmo local. E nós temos um local com solos de diversas origens, então um solo com um solo mais complicado de se prever o comportamento, sabe? São os solos anisotrópicos, né? Nós também comentamos sobre os solos orgânicos, que são solos, né, que a maior característica deles é que tem matéria orgânica nele, então é um solo com a coloração um pouco mais escura. Depois disso, nós fomos ver sobre consistência e compacidade, ou granulometria no caso das areias. Nós vimos o seguinte, no caso das areias, para ter uma resistência bacana, o que não importa é a compacidade por conta da sua granulometria. Ou seja, quando eu tiver um conjunto bem variável de tamanho de grãos, então grãos maiores, menores, intermediários, se eu tiver uma quantidade bem variável de grãos no nosso solo e vá ocupando os espaços vazios, eu vou ter uma resistência muito bacana da nossa areia, do nosso pedregulho e solos com essas características. E no caso da consistência, nós estamos falando de silt e areia. São ali, principalmente, o silt quase não tem, mas a areia tem muito, o contato dela, a resistência dela é dada pelo contato nuclear de uma partícula com a outra, porque são partículas tão pequenas que a resistência é dada pela essa atração física nuclear entre suas partículas. Então nós falamos sobre esses dois pontos. Depois, estado de solo. Aqui nós descobrimos que o nosso solo ele tem sólidos, água e ar. E vimos algumas relações entre elas, como umidade, peso específico, massa específica, peso granulométrico, saturação. Nós vimos diversos assuntos sobre o estado dos solos. Depois nós fomos pela classificação e nós falamos da nossa classificação unificada, que é a mais usada na construção civil, que basicamente classifica um solo com base na sua composição do solo. Então, por exemplo, um solo que tem ali os seus 50% de areia, 30% de argila, 10% de pedregulho e 10% de silt, nós vimos que esse solo será chamado de quê? Areia argilosa. Conta da sua própria nomenclatura, né? Pela porcentagens maiores desses dois tipos de solo. Depois nós vimos sobre compactação. Nós vimos sobre compactação, de como compactar de uma maneira mais eficiente. Nós vimos que se o solo tem uma umidade ótima, e nessa umidade ótima, se nós conseguirmos chegar nela, nós vamos conseguir ter uma compactação melhor com a mesma aplicação de energia no solo. Então, se eu aplico uma energia de 10 kg, cada pancada 10 kg no solo para compactar ele, se ele tiver na umidade ótima, com esses 10 kg eu vou ter uma compactação melhor. Depois nós falamos sobre tensões, nós vimos tensão total, tensão da água, né, ou pressão neutra, depois tensão efetiva e nós vimos a relação entre elas.
Vimos que a tensão total é o somatório das duas, que a tensão efetiva é o contato grão a grão, né? E que se não houver contato entre eles, você não tem resistência e, por exemplo, com água no solo, nós teremos areia movediça. Nós vimos que nós também temos a pressão neutra, né? Que é o peso da coluna d'água em cima do ponto desejado, que é basicamente o peso da água. E a tensão total é o somatório das duas. Nós também vimos um pouquinho do gráfico de como é que essas forças se relacionam. Agora, por último, nós vimos sobre água no solo. Nós estudamos sobre percolação e coeficiente de percolação. E também alguns casos de que a água pode provocar na água, dependendo da sua velocidade de movimentação, como areia movediça. Esses foram assuntos tratados até o momento, pessoal. Espero que vocês deram uma recordada, porque agora nós vamos fazer alguns exercícios. Vamos fazer uns 10, 12 exercícios, talvez. Vamos fazer bastante exercício. E espero vocês nos próximos vídeos. E até mais. Falou!